Senhores, sejam todos bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo de redação aqui. Se você é novo, seja muito bem-vindo, inscreva-se, né? Deixe seu like, aquele blá 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 de sempre, tá bom? Vídeo de hoje é sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, uma vergonha esse tema, mas vamos trabalhar. E a propósito, né, já estava esquecendo, já quero ir direto para o conteúdo e acabo esquecendo. Olha só, como usar Grey's Anatomy na redação, como usar 30 Reasons Why, como usar aqui, ó, Grace, 30 Reasons Why, a Elza Soares, né? Eu usei uma música da Elza Soares muito bacana, show? Como usar aqui a Mamacita na redação, a série Sob Pressão, tem muita coisa boa. Onde você vai achar tudo isso aqui? Lá no meu Instagram, show? Vou deixar aqui o meu perfil, o meu user, vai estar na descrição do vídeo também o link do meu Instagram, tá? Então corre lá. Me segue, é fundamental que você me siga lá no Instagram para que você tenha acesso a todo o conteúdo. Tô lançando muita coisa, vai ter análise de filme, análise de música, análise de série, vai ter muita coisa boa, tá? Então, como eu tava falando, se você é novo aqui nesse canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos porque também tem muita coisa boa por aí. Show? Todas esses recursos aqui estão relacionados à competência 2 do Enem, a competência interdisciplinar. E o que acontece é que hoje eu resolvi trazer aqui um segundo vídeo desse mesmo tema, dessa mesma temática no meu canal, que é a análise de redação nota 1000, tá? Fazer uma aula aqui toda explicativa, bonitinha, em cima dessa redação, porque foi muito pedida aí essa aula por muito aluno. Isso aqui é onde filho chora e mãe não vê, tá? Então, democratização do acesso ao cinema, isso aqui é uma grande farsa, né? Cinema democratizado é uma grande de uma piada. Redação do Guilherme Mendes Vaz, 26 anos, né? De Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O cara trouxe muito bem aqui a ideia de um cinema elitizado e tal. Então vou trabalhar tudo isso aqui. Antes de eu começar a falar da redação dele, eu vou fazer um desenho para você entender. E se caso você vá fazer um mapa mental, pausa o vídeo, copia bonitinho. Se precisar também em alguma parte do vídeo anotar alguma coisa, pausa. Tudo no seu tempo, beleza? Observa comigo aqui, a gente tem essa cidade aqui, ó, cidade de São Paulo. Show? Vamos colocar aqui São Paulo. Aqui nós temos o centro de São Paulo, tá? Nessa bolinha vermelha está localizado um cinema. Opa, deu bug. Ó, nessa bolinha vermelha está localizado um cinema, tá? Nessa bolinha vermelha também está localizado um cinema, bem como nessa bolinha vermelha também, tá? A professora virou primário, calma aí. As pessoas que moram ao centro é a coisa mais clara do mundo, elas têm maior poder aquisitivo, tá? Segundo a perspectiva do Guilherme aqui, foi muito bem colocado inclusive. Show? As pessoas que moram ao centro da cidade de São Paulo claramente possuem mais poder aquisitivo, isso aqui não é uma regra geral, tá? As pessoas que moram mais afastadas, né, às margens, às periferias, às zonas mais excêntricas, elas possuem menos poder aquisitivo. Show? O que eu quero dizer com isso aqui? Grava bem esse desenho, porque isso aqui vai ser fundamental para você entender a redação, tá, do cara. O que eu quero dizer com isso aqui? É que as pessoas que estão às margens da cidade de São Paulo, as pessoas que estão nas periferias, elas não têm tanto acesso aos recursos tecnológicos das pessoas que estão ao centro, tá? Por exemplo, cinemas, museus e por aí vai. Isso quer dizer que, segundo a perspectiva do Guilherme, o cinema é uma ferramenta de difusão cultural elitizada, tá? E vamos para a redação. Redação muito boa, bem colocada, mas eu vou refutar alguns pontos aqui, porque eu sou chato mesmo. Então, ó, de acordo com Cláudio Mazzilli, aí tem uma posta explicativa, ele fala quem é o Cláudio Mazzilli, ó, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Porque você poderia falar, professor, não sei quem é. Olha, tá ali. Aí ele vem fazer a citação aqui em direto, ó, vivemos em uma sociedade classista e hierarquizada em função do capital. Show? Ótimo. Você tem uma sociedade dividida em classes, tá? À medida que o capital é o que reza essa divisão. Show? Espero que dê para entender aí com esses desenhos super didáticos. E aí o que acontece é o seguinte, olha só.
na qual, né, se instaura a lógica da discriminação e não a desejada inclusão social. É justamente aquela ideia de que eu falei ali, olha, cinema elitizado, né, as pessoas mais pobres não têm tanto acesso e por aí vai, tá? Esse pensamento permite estabelecer um paralelo. Agora vamos lá. Professor, não estou entendendo ainda. Vou pegar um marca-texto e vou grifar aqui o que foi a alusão dele. Olha só. Pô, opa, tá muito fino isso aqui, hein? Poxa vida. Olha só. Alusão histórica aqui, ó. Pô. Nossa, que é isso, gente? Ainda muito fino, credo. Ó. Alusão histórica, tá? A alusão histórica vem até aqui, ó. Ah, professor, por que a alusão histórica? Ele não está falando da história, ele está falando, sei lá, sobre o pensamento de um sociólogo. Beleza, então é uma alusão sociológica, tá? Uma alusão interdisciplinar, é isso que eu quero que você perceba. Deixa eu apagar aqui, porque senão vai ficar uma lambança, tá? E aí ele vai fazer a conexão dessa alusão com o texto dele no geral. Olha o que ele fala. Eu tô aqui, ó, onde está o pontinho vermelho. Esse pensamento, tá, da ideia da sociedade classista e hierarquizada, né, em função do dinheiro, permite estabelecer um paralelo com a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então ele está dizendo que o cinema não é democrático. Essa ideia é precária, é deficitária, tá? Essa aqui é a tese central dele, é que não existe democracia no cinema. Quem tem dinheiro vai e quem não tem dinheiro não vai, essa é a realidade, tá? E aí o que acontece? Uma vez que, ele vai explicar, essa importante fonte cultural está majoritariamente concentrada em zonas de alto poder aquisitivo, aquilo que eu falei naquele desenho que está aqui do lado, mas o vídeo está cortando, tá? Mas se você gravou aí, você vai conseguir fazer o paralelo. Então a tese 1 dele, né, paramos aqui, está relacionada à ideia de o cinema não é acessível às periferias. Show? Portanto, o cinema não é não é uma ferramenta acessível às periferias do Brasil, tá? Exceto, é claro que a gente não pode generalizar porque há casos e casos, né? Nada é uma regra absoluta, mas a grosso modo é isso aqui que a gente vai trabalhar para compreender bem o que ele quis dizer, tá? E aí o que ele diz aqui na tese 2, olha só. Entretanto, caso usada como forma de auxiliar a democratização, principalmente nas periferias, o cinema pode ser uma importante ferramenta educacional no país. Então a ideia que ele quis trazer é que, se for usada de modo correto, o cinema pode ser uma ferramenta educacional efetiva. Muito bem colocada essa introdução, tá? Gostei bastante. Adorei muito essa introdução desse texto, porque de fato foi clara e objetiva na mensagem, tá? Pessoal, lembrando que se a qualidade do vídeo ficou ruim, pausa o vídeo, tenta mudar a qualidade aí manualmente no YouTube, tá? Isso acontece mesmo. E é isso aí, beleza? O vídeo de hoje vai ficar um pouquinho longo, mas eu espero que você consiga anotar, consiga se situar aí sem problema nenhum. Show? E aí o que ele deve falar aqui agora? Qual é a ideia que ele vai detalhar aqui? É a ideia de que o cinema está localizado, né, nos grandes centros de poder aquisitivo. Show? Então olha só, deve-se pontuar de início que o Brasil é, infelizmente, tá? E aí ele já deixa claro aqui, ó. Ele já deixa claro a teoria dele, que infelizmente, por infelicidade, o Brasil é um país estratificado e desigual. Estratificado no sentido de ter castas sociais, tá? Desde a sua gênese, considerando a perspectiva ibérica, tá? A América foi pensada como uma colônia de exploração, na qual a educação não era só desestimulada, como era proibida. Isso aqui é uma alusão histórica, tá? Olha só a historiografia presente aqui, ó. Vamos colocar aqui a alusão. É difícil escrever com essa canetinha, mas dá para entender, tá? E aí ele vai fazer a conexão com a explicação. Eita, agora deu ruim. Ele vai fazer a explicação ou melhor, vai fazer a conexão com a explicação da tese 1, gente. Show? Tá aqui a explicação. É dentro desse contexto exploratório que se estruturou uma sociedade brasileira, a qual tem, como uma das consequências modernas, a gentrificação. O que é isso? Ele vai explicar, professor, não estou entendendo nada. Calma.
Isto é, o afastamento, aqui está o conector explicativo, tá? O afastamento dos indivíduos com baixo poder aquisitivo. Isso quer dizer que aqueles indivíduos, vamos colocar aqui, ó, o indivíduo aqui que tem menos poder aquisitivo, ele é o que? Excluído da sociedade, tá? Esse afastamento que ele bem colocou aqui nesse parágrafo, tá? Dos grandes centros urbanos, ó, isto é, o afastamento dos indivíduos com baixo poder aquisitivo dos grandes centros urbanos, o que deixa ainda mais distante da infraestrutura social destinada à educação, à cultura e ao entretenimento educativo. Ou seja, todos aqueles recursos tecnológicos que eu falei naquele desenho lá no começo, né? Pode ser, por exemplo, museu, cinema, escolas de qualidade, enfim, escolas públicas de qualidade. Esses indivíduos que estão nas periferias não têm acesso, tá? Isso é a coisa mais clara. E aí o que acontece? Olha só. Ora, percebe-se, portanto, que essas áreas privilegiadas com acesso à cultura, como o cinema, são de exclusividade daqueles que têm altas rendas. Lembra, olha só, aquele indivíduo que tem alto poder aquisitivo, ele tem acesso a esses recursos, a esses meios culturais, tá? Em contrapartida, nas periferias, nas zonas rurais e nas áreas menos valorizadas, olha só, vou colocar aqui, vou grifar. Em contrapartida, olha onde? Nas periferias, nas zonas rurais e nas áreas menos valorizadas, a democratização do acesso ao cinema é praticamente nula, o que agrava a situação da vulnerabilidade social desses cidadãos, uma vez que a sociedade moderna, né, as sociedades modernas estão em constantes avanços tecnológicos, tá? Isso quer dizer que aquele indivíduo que não tem acesso aos recursos tecnológicos, ele acaba se tornando anacrônico na sociedade. E assim ele fica excluso, tá? Se você precisar copiar, pausa o vídeo, beleza? E antes de partir para o segundo desenvolvimento, eu vou fazer uma análise aqui. Vou colocar em verde para você conseguir se situar, tá? O parágrafo fugiu da tese? Não, tá? Foi bem relacionado com a tese 1 dele lá da introdução. Se você precisar, volta. Lembrando que o link dessa redação vai estar aqui na descrição. Se porventura você tiver como imprimir essa redação, enfim, você vai estar acompanhando tudo bonitinho. A ideia está completa? Sim. Tá? Vamos colocar um ok ali que fica mais evidenciado, tá? A ideia está completa? Ok. Show? Parágrafo ficou confuso, prolixo? O parágrafo não ficou confuso, mas ficou muito prolixo, tá? Não ficou confuso, mas ficou prolixo, ficou muito extenso. O que eu quero que você perceba é que assim, o primeiro parágrafo de desenvolvimento ficou muito longo. Poderia dar uma enxugada nisso aqui sem perder o valor dele, claramente, tá? Não estou falando que ficou ruim, mas ficou muito longo em comparação, por exemplo, à conclusão. E o desenvolvimento 2 também ficou longo, você vai ver isso já já, tá? Mas o parágrafo não, vamos colocar aqui que não ficou confuso, tá? A ideia ficou tangenciada, ele fugiu da tese? Também não. Show? Portanto, atendeu aí aos recursos, de fato ficou um parágrafo muito bom. E aí, ó, a gente já está aqui no parágrafo 2 de desenvolvimento, vem entender aqui comigo. Eu coloquei causa e consequência, mas você pode seguir outras lógicas aí, tá? Olha só como é que ficou. Lembrando, eu vou voltar aqui para você entender o que ele vai detalhar agora. Olha só. Cinema pode ser uma importante ferramenta educacional. Ele vai ter que explicar isso aqui agora. Show? Vai ter que detalhar essa ideia. Contudo, a democratização do acesso ao cinema, se feita de modo a beneficiar os menos favorecidos. Olha só, se a pessoa, as entidades governamentais quiserem beneficiar as pessoas menos favorecidas nesse sentido, o cinema pode ser uma ferramenta de inclusão social e uma ferramenta educacional. Essa é a ideia central, tá? Vamos ver se ele atendeu isso aqui. Contudo, a democratização do acesso ao cinema, se feita de modo a beneficiar os menos favorecidos, os quais representam a maior parte da população, ou seja, as pessoas que estão às margens, né, menos favorecidas, correspondem à maior parte da população, tá? A minoria são os mais favorecidos. Show? Vou colocar aqui mais para você entender e menos. Isso aqui é super claro, tá? É uma importante ferramenta na desconstrução de amarras coloniais. Aquela ideia que ele falou aqui no desenvolvimento 1, bem colocada também, tá? Cadê? E posteriormente
em uma reformulação educacional que vise ao acesso democrático à cultura para todo cidadão brasileiro, tá? Ou seja, o cinema, se usado de forma correta nesse sentido, pode se tornar uma ferramenta de inclusão. Vou colocar aqui, ó, inclusão, show, no sentido também de educação, tá? No sentido educacional, no sentido de inclusão educacional também. Tomemos como exemplo, e aí eu já não gosto disso aqui, ó, tá? Poderia usar aqui, fazendo uso da colocação pronominal, um verbo com um sentido mais impessoal. Por exemplo, toma-se, tá? Para não ficar dando tanta marca de pessoalidade no texto. Então, olha só, toma-se, é isso aqui que eu vou fazer uma objeção, como exemplo, tá? Uma situação hipotética na qual um sujeito que reside na periferia tem, todas as noites, a possibilidade de interagir com a comunidade e de adquirir conhecimento por meio de um cinema ao ar livre. Eu também não gostei dessa ideia. Cinema ao ar livre, assim, é uma ideia muito mal colocada. De fato, assim, eu acho que foge da ideia de cinema e está mais relacionada à ideia de um sarau, por exemplo, tá? Essa ideia de cinema ao ar livre, eu acho que já perde um pouquinho da lógica. Eu vou trabalhar isso, essa minha ideia, na conclusão, mas vamos lá para você não perder o rumo. Olha só, o qual traz como conteúdo filmes, documentários e palestras. Tá, imagina que você tem um cinema ao ar livre, como foi bem colocado aqui. Os fatores externos, é a coisa mais clara do mundo, gente, pelo amor de Deus. Os fatores externos acabam afetando, tá? A funcionalidade desse cinema ao ar livre. Ou seja, a ideia de um cinema é que a pessoa pare para assistir, né, em um local fechado, com pouca luminosidade. Tem toda essa ideia. Há toda uma função nisso. O cinema, a pessoa entra no cinema e de certo modo ela fica estática no tempo. O indivíduo entra no cinema e não está nem ligado no que está acontecendo lá fora, se está de dia, se está de noite, enfim. Então esse cinema ao ar livre poderia perder um pouco da função, da efetividade do cinema, como uma ferramenta de difusão cultural e afins. Justamente porque os fatores externos poderiam atrapalhar o indivíduo. Não gostei dessa ideia, tá? É uma refutação minha, uma opinião minha. E você pode pensar assim ou não, mas no geral eu não gostei dessa ideia. E enfim, o autor colocou isso aqui e foi avaliado em 1000 pontos, tá? Mas claramente eu tenho essas objeções por conta disso. Não estou falando que é uma ideia ruim, mas também não estou falando que é uma ideia boa, tá? Eu diria nesse sentido que a ideia está mais para ruim do que para boa. Show? Ah, professor, tem que decidir. Não, não é, porque se você for parar para pensar, essa ideia do cinema ao ar livre, como ele bem colocou aqui, olha, interagir com a possibilidade de interagir com a comunidade, né? Adquirir conhecimento por meio de um cinema ao ar livre, ela já foge da função de cinema. Claro que você pode ter uma reinvenção da ideia do cinema, né? Na cinematografia e tal, beleza? Mas no geral é isso. Então, torna-se evidente que esse indivíduo, além de ter acesso à cultura, terá uma forma de entretenimento que o beneficiará tanto individualmente quanto socialmente, visto que o conhecimento será útil em todas as áreas de sua vida. Ficou bom o parágrafo, né? Exceto nessa ideia aqui que eu achei um pouquinho desmantelada, um pouquinho confusa, um pouco sem embasamento, mas ficou bacana, tá? Ah, tem que avaliar aqui, olha só. Ó, vermelhinho também pra você entender. Fuga de tese, ele falou da tese, claramente, ficou boa, tá? Ele não tem. Opa, não pode colocar ok não. Fuga de tese, só o xizinho. Eu tô me perdendo, hein, gente? Olha só. Xizinho aqui, não fugiu da tese. Ideia completa? Tá completa, tá? Parágrafo ficou confuso? Naquele sentido ali, naquela ideia ficou. Ficou longo? Não, tá? Mas eu vou colocar um ok porque de fato o parágrafo ficou confuso no sentido dessa tese, sabe? De detalhar essa tese aqui. Porque quando ele diz o seguinte, olha só. Ele falou que se usado de forma correta, o cinema pode ser uma ferramenta educacional. Por que ele não colocou que, sei lá, a falta de excursões escolares para cinemas, por exemplo, acabam acarretando a essa carência,
tá? De acesso ao cinema por parte da população mais periférica. Seria uma coisa interessante, né? Em propor posteriormente, inclusive, a ideia de excursões escolares para cinemas como forma de incluir essa população menos favorecida aqui, ó. Essa população que tem menos poder de compra, menos poder aquisitivo, tá? Então fica aqui a minha objeção. E a ideia foi tangenciada? Não, a ideia foi bem colocada. Ele colocou de acordo com a tese dele, tá? Isso aqui só para você entender. E aí, para a gente ir finalizando, olha só, conclusão, tá? Como ficou a conclusão do texto dele? Vamos descer aqui tudo já para você entender. Deixa eu ver se vai caber tudo. Show de bola. Olha só, portanto, acho que não vai caber, hein, gente. Ó, tirar um pouquinho. Aí, foi, maravilha. Portanto, conclui-se que a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil está intrinsecamente ligada às heranças coloniais, tá? Esse blá 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 aqui ele poderia ter retirado, porque assim, ele apresentou uma proposta só, tá? Ele mais fez o exórdio do parágrafo do que falou claramente o que vai ser feito, como, quem vai fazer, por meio do que. Eu tiraria isso aqui. O que eu faria? Eu colocaria o seguinte: conclui-se, portanto, que medidas educacionais precisam ser tomadas para reverter esse cenário, tá? E aí eu apresentaria uma proposta para a tese 1 do cinema elitizado. Então, eu colocaria que o setor governamental, o Estado como gestor dos interesses coletivos, deve promover, por meio do Ministério da Educação, nas escolas, né, excursões para cinemas, tá? E colocaria depois disso, depois do efeito, né, um conector de conformidade ou semelhança, no sentido de paralelamente, a trazer a ideia de o cinema como uma ferramenta de inclusão. Então, nesse sentido, é necessário, né, que as companhias cinematográficas abordem a ideia cultural, enfim, trazer o cinema de fato como uma ferramenta de difusão cultural, tá? Trazer o cinema como uma ferramenta efetiva que auxilie o aluno no processo de socialização educacional, tá? São várias ideias possíveis. Eu estou trazendo aqui uma ideia possível, mas assim, professor, essa ideia dele ficou ruim? Não, tá? Ó, portanto, conclui-se que a precária não tá ruim, porque se você for ver, a ênfase que ele deu foi de que toda essa ideia do cinema elitizado está relacionada ao quê? A uma herança colonial. Ele faz o paralelo lá em cima, tá? Mas eu achei que num primeiro momento isso aqui foi um enchimento de linguiça, porque foi uma tese só para os dois contextos. E aí vamos ver se ficou coeso, tá? Entretanto, medidas educacionais podem ser tomadas para reverter esse cenário. Posto isso, cabe ao MEC, tá? Quem vai fazer? O Ministério da Educação, responsável pelo que ele é? Pelo desenvolvimento educacional do país, show de bola. Criar um projeto de instalação cinematográfica ao ar livre nas regiões periféricas. Não gostei disso. Acho que a ideia da excursão escolar mais intensiva para cinemas ficaria bem mais coesa aqui, tá? Então essa criação do cinema popular tá aqui, tá? Essa popularização do cinema. Não tô falando que não deve ser feito, tá? Tô falando que ao ar livre ficou um pouco estranho. Show? Então, como será feito? A ideia do cinema popular. Onde vai ser feito? Nas periferias, que é justamente o que ele fala, olha só. Tá? Livre nas regiões periféricas, nas periferias, as quais apresentarão programação cultural, como filmes e documentários. Ele detalhou bem como vai ser feito, isso aqui tá claro, ficou muito bom inclusive, tá? Por meio de verbas provenientes da contribuição pública para que essa sociedade, por meio do que vai ser feito? Por meio das verbas que são oriundas da contribuição pública, tá? Na periferia tá ok, mas qual é o efeito? É democratizar o cinema elitizado, tá? Para que essa sociedade classista, como evidenciado por Mazzilli, seja transformada em uma comunidade democrática e educacionalmente homogênea, tá? A democratização do cinema elitizado, que foi bem colocado ao longo do texto. Não ficou ruim a conclusão, não, tá?
Eu só achei que o exórdio dessa conclusão aqui ficou um pouco extenso, mas nada que comprometeu o sentido e a coesão das ideias. Beleza? Ah, professor, e o que tem a ver aqui esse governo, ONG e tal? Olha só, GOMIFES, tá? Lembra disso. Quem são os agentes que vão resolver os problemas? Os GOMIFES, o GOMIFES, né? Governo, ONG, Ministério. O Ministério foi justamente a ideia que ele trouxe aqui, né? O Ministério e o governo, nesse caso da redação dele, estão relacionados, tá? A escola, a família, a imprensa e a sociedade. Isso aqui corresponde à sigla GOMIFES, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui então. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise de hoje. Se porventura tem alguma redação aí que você queira muito analisar e não tem problema, né, de mandar essa redação para que eu analise em um vídeo, sem problema nenhum, pode estar mandando aí que a gente vai estar analisando tudo com calma, tudo bem bonitinho, para que você consiga construir aí, galgar o seu conhecimento até a sua prova, tá bom? Vou deixar aqui, ó, o meu user no Instagram, lembrando que os links estarão na descrição. E é isso aí, gente, um abraço, se cuidem e até a próxima.